Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Vitor Leite. Hoje eu vou começar com vocês uma sequência de áudios, de resumos de livros, dos principais livros que eu leio ou que eu já li, ou indicações de livros que eu vou ler e vou comentar e conversar aqui com vocês a respeito desses livros. A ideia aqui desse audiocast é transmitir para vocês as principais ideias, os principais pontos de cada capítulo do livro que está sendo mencionado. Por exemplo, hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre esse livro, As 5 Habilidades Essenciais do Relacionamento, do Dale Carnegie. Como se expressar, ouvir os outros e resolver conflitos. Então, o objetivo aqui desse audiocast é atender pedidos de algumas pessoas de recomendações de livros e também que você ouça esse audiocast aqui enquanto você faz os seus afazeres de casa, enquanto você faz qualquer tipo de atividade, faz exercício físico. O objetivo aqui é que você ouça, você pode até ver esse vídeo, mas que você ouça as principais ideias enquanto, por exemplo, lava a louça, passa a roupa, faz as atividades que você tem que fazer em casa. Aqui, o objetivo então é resumir os livros aqui. Cada livro, cada vídeo vai ser um livro diferente, né? Você pode parar, por exemplo, recomeçar em outro dia, seguindo os capítulos que eu vou mencionar, porque aqui no vídeo eu vou mencionar cada capítulo e vou colocar a foto do capítulo, para que você não se perca durante o estudo ou a audição desse audiocast aqui, tudo bem? Então, vem comigo que eu vou começar a conversar com vocês. Então, esse livro aqui, ó, As 5 Habilidades Essenciais do Relacionamento. Como se expressar, ouvir os outros e resolver conflitos. No capítulo 1, ele começa com uma introdução à assertividade. Fortaleça-se com o positivo e não se deixe abater pelo negativo. Essa é a primeira frase que ele coloca nesse capítulo 1. E o que ele significa, o que ele quer dizer com isso aqui, que ele vai explicar? Que você precisa se fortalecer sempre das ideias positivas, das lições positivas que os fatos trazem para você. Aconteceu uma situação na sua vida, você precisa se fortalecer dos pontos positivos, porque toda coisa que acontece na nossa vida existe o lado positivo e o lado negativo. Você precisa se fortalecer com o lado positivo e não pode se deixar abater pelo lado negativo. Então ele começa, há cerca de 70 anos, Dale Carnegie publicou um livro que continua sendo uma das obras mais influentes dos últimos 100 anos e que provavelmente será um dos livros mais influentes do próximo século. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro dele altamente vendido no mundo inteiro. Esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O título não poderia ser mais claro, concorda? As ideias que ele veicula são tão claras e tão válidas hoje quanto eram em 1936. Então, para vocês terem uma noção, esse livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é de 1936, tem quase 100 anos. E hoje é sucesso e é recomendado por todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal para o lado comportamental. E continua aqui, o livro do Dale Carnegie divulgou princípios atemporais das relações humanas que continuam essenciais hoje em dia. A influência desses princípios é maior hoje do que em qualquer outra época. Com o avanço da tecnologia e da velocidade nos negócios, aqueles que dominam as habilidades interpessoais não apenas são destaque no mercado de trabalho, como também alcançam um sucesso maior. Os computadores e os celulares introduziram enormes mudanças em nossa vida diária, mas a importância das habilidades interpessoais eficazes não diminuiu, nem nunca diminuirá. O que ele comenta aqui é: as habilidades interpessoais, elas fazem a diferença tanto na hora da contratação de um funcionário, como na hora da promoção ou, se for o caso, na hora da demissão de algum funcionário. Por mais que a tecnologia avance, por mais avançada que a tecnologia esteja, as habilidades interpessoais, por exemplo, a capacidade de você se expressar, a capacidade de você ouvir a opinião de outras pessoas, isso tudo é denominado habilidades interpessoais ou soft skills, ou habilidades comportamentais. Essas habilidades são
o diferencial na hora de contratar, na hora de promover ou na hora de demitir um funcionário de qualquer empresa. É isso que é fundamental. A inteligência cognitiva, que é chamada QI, ela é importante até um determinado nível da vida da pessoa. Depois, essas habilidades que fazem a diferença. Por exemplo, uma pessoa pode ser altamente inteligente, mas se ela for fofoqueira, ela é capaz de contaminar todo o ambiente de trabalho. Por isso, é uma habilidade, na verdade, é um defeito interpessoal, né, a fofoca, que precisa ser trabalhada, senão a pessoa é capaz de ser demitida da empresa, apesar de ser altamente eficaz. Ele continua, né, comenta mais alguma coisa aqui e fala: nos próximos capítulos analisaremos em detalhes o que as interações assertivas envolvem. Nossa exploração será absolutamente seletiva. Tentamos deliberadamente abordar neste livro assuntos bastante específicos e com um foco bastante concentrado. O propósito aqui não é dizer tudo, mas transmitir muito bem um número relativamente pequeno de tópicos. A ideia, então, ele diz que a ideia aqui não é abordar todo o tema, mas pegar alguns tópicos e explorar esses pequenos tópicos de maneira bem limitada, de maneira específica e de maneira simples e clara, como todos os livros do Dale Carnegie são. Existe um aspecto das habilidades pessoais que é a base para todo tipo de interação humana eficiente, e a atenção a esse aspecto, em particular, nunca será excessiva. Estamos nos referindo à assertividade. Então ele entra agora no conceito de assertividade. A habilidade de falar e agir de tal modo que as pessoas sejam levadas a reagir de maneira positiva e com atenção. Então ele resume aqui o que é assertividade. É a habilidade de falar e agir de tal modo que as pessoas sejam levadas a reagir de maneira positiva e com atenção. Quando você tem a habilidade de se comunicar e agir de tal modo que as pessoas reajam de maneira negativa, você não tem assertividade. A assertividade é a sua habilidade de falar e agir e fazer com que as pessoas reajam de maneira positiva e com atenção àquilo que você fala e faz. Isso é assertividade. Esse é o elemento fundamental no centro de cada uma das 5 habilidades essenciais das relações interpessoais, é a assertividade. Se você não estiver preparado para expressar-se de maneira positiva e proativa, nada mais poderá acontecer. Portanto, vamos começar analisando o significado real da assertividade no ambiente empresarial de hoje, onde você procura se destacar e obter atenção em tudo. À medida que essa discussão prosseguir, entenderemos de que maneira a assertividade difere de outras formas de interação menos eficientes. Existem algumas poucas coisas que podemos considerar como certas. Todo ser humano, por exemplo, deseja ser tratado de modo justo. Todo ser humano gosta de ser tratado com justiça. Podemos até achar que a justiça não está sendo mantida, mas a justiça é algo que desejamos. Além do mais, quando sentimos que não estamos sendo tratados com justiça, de modo justo, devemos agir para que isso aconteça. Então, quando a gente acha que não está sendo tratado de maneira justa, a gente tem que agir para que a justiça aconteça. Não podemos simplesmente deitar no chão e nos fingir de mortos, embora seja o que muitas pessoas mais ou menos façam. Né? Ou se finge de mortos ou chora, começa a chorar. Né? Para sermos tratados de modo justo, devemos expressar de modo claro, educado e eficaz quais são nossas preferências, necessidades, opiniões, reclamações e outros sentimentos. Nós precisamos saber nos expressar. Você precisa saber se expressar. Eu preciso saber me expressar, mostrar quais são os meus gostos, minhas preferências, o que eu não gosto. Isso é um começo de você entender a assertividade. Ninguém pode fazer isso por nós. Temos a responsabilidade de expressar nossas próprias necessidades. Também temos a responsabilidade adicional de fazer isso de maneira apropriada e produtiva. Se não o fizermos, estaremos não apenas nos privando daquilo que merecemos, como também privando as pessoas ao nosso redor das contribuições que devemos dar. Repetindo, se não o fizermos, estaremos não apenas nos privando daquilo que merecemos, como também privando as pessoas ao nosso redor
das contribuições que devemos dar. Ele continua: colocando nossos direitos e responsabilidades em ação. Estabelecer parâmetros razoáveis para ser tratado de maneira justa é o verdadeiro significado de assertividade. Estabelecer parâmetros razoáveis para ser tratado de maneira justa é o verdadeiro significado de assertividade. Estabelecer parâmetros, você estabelece parâmetros, você coloca limite e você consegue afirmar os parâmetros para que você, de coisas que você gosta de ser tratado, né? As suas afinidades, as suas preferências, os seus sentimentos. Isso é o verdadeiro significado de assertividade. Parâmetros são como leis de trânsito. Chegar onde se quer é importante, mas isso não significa que você pode avançar os sinais vermelhos. A assertividade é o meio termo entre os dois extremos, a agressividade impulsiva e a passividade derrotista. Então, a assertividade é a metade do caminho entre a agressividade impulsiva, que é uma reação extrema, e também a passividade derrotista, que é outra reação extrema, só que de maneira oposta. De um lado nós temos o extremismo da agressividade impulsiva e de outro lado o extremo da passividade derrotista. Nenhuma dessas extremidades é boa. O meio termo, que é o nosso foco, nosso objetivo, que é a assertividade. A pessoa genuinamente assertiva não está em nenhum desses extremos, não está nem na agressividade impulsiva nem na passividade derrotista. As pessoas agressivas são egocêntricas, imprudentes, hostis e arrogantemente exigentes. As pessoas agressivas são egocêntricas, imprudentes, hostis e arrogantemente exigentes. Elas afastam os outros. As pessoas passivas são fracas, complacentes e não têm respeito por seus próprios interesses. As pessoas passivas são fracas, complacentes e não têm respeito por seus próprios interesses. Também afastam os outros, exceto talvez as pessoas agressivas. Então, as pessoas passivas, elas atraem as pessoas com agressividade, como que ele diz aqui? Com agressividade impulsiva. Você vê que um extremo atrai o outro. As pessoas com agressividade impulsiva têm tendência a se aproximarem de pessoas com passividade derrotista. E as pessoas que têm passividade derrotista têm a tendência de atrair as pessoas com agressividade impulsiva. Entre esses dois polos, porém, estão as pessoas que sabem como fazer para que suas ideias sejam reconhecidas, sem impedir que os demais façam o mesmo. Sua tarefa é tornar-se uma pessoa assim, tornar-se uma pessoa com assertividade. Homens e mulheres capazes de fazer isso são pessoas assertivas, e o propósito desse livro é mostrar a você como se tornar uma delas. Tão logo domine essa habilidade, você estará fazendo o que é melhor para si próprio e para todos os de suas relações. Continuando. Imagine que você acabou de concluir um importante projeto no trabalho, o qual consumiu várias semanas. Que alívio! Foi necessário trabalhar com um grande número de pessoas, mas no final tudo saiu muito bem, apesar das muitas personalidades diferentes envolvidas. É um trabalho em equipe assim, muitas personalidades envolvidas. Todos contribuíram e o projeto foi muito bem sucedido. No entanto, a história não termina assim. Você descobre que um integrante da equipe foi escolhido para receber um elogio especial do seu superior hierárquico. Você descobre que um integrante da sua equipe foi escolhido pelo seu superior, pelo seu chefe, para receber o elogio por todo o trabalho feito da equipe. Isso parece arbitrário e injusto. Por alguma razão, apenas essa pessoa foi chamada à sala dele para receber um cumprimento pessoal. Apenas esse integrante vai ser responsabilizado, vai ser congratulado por todo o trabalho da equipe. Como você se sentiria? É a pergunta que ele faz. É claro que não muito bem. O mais importante, porém, é como você reagiria. Não como você se sentiria, é como você reage àquilo que acontece. Que reação teria? Uma pessoa agressiva, naturalmente, teria uma reação hostil com relação ao gerente, e a pessoa que recebeu sozinha os cumprimentos. Haveria ira e, em algum ponto, poderiam surgir palavras duras também. Uma pessoa passiva, por outro lado, provavelmente se recusaria a admitir que algo
questionável tivesse ocorrido e certamente não tomaria nenhuma atitude. Então, uma pessoa agressiva, com agressividade impulsiva, ela reagiria com ira quando soubesse dessa notícia. Então a reação seria a ira, né? Também poderia reagir com palavras duras, como ele fala aqui. E uma pessoa com passividade extrema, né? Uma passividade derrotista, que é a expressão que ele usa aqui, né? Provavelmente se recusaria a admitir que algo questionável tivesse ocorrido, né? Não tomaria nenhuma atitude, ou poderia até tomar a atitude de ficar chorando, lamentando, que é a posição de derrotista. A reação assertiva, continua o livro, está em algum ponto entre esses dois extremos. Vamos começar com um princípio que influenciará todas as lições desse livro e que nos ajudará a entender o que essa reação assertiva envolve. Nosso foco aqui no livro se assentará principalmente sobre assertividade e habilidades pessoais no ambiente empresarial. Portanto, nosso ponto de vista deve ser sempre profissional, nunca pessoal. Na situação descrita, uma reação tida como assertiva implica saber como você realmente se sente e depois buscar uma maneira adequada de expressar o que sente no contexto da organização. Então, a assertividade aqui que ele vai explicar, que ele começa explicando, é como você reagiria no contexto empresarial e depois buscar uma maneira adequada de se expressar, né? Não nem com agressividade impulsiva, nem com passividade derrotista. Suponha, por exemplo, que para expor o que sente, você marque uma reunião com o gerente em questão, com o chefe que elogiou somente um integrante da sua equipe. Ainda que você se sinta pessoalmente magoado por outra pessoa aparentemente estar recebendo muito crédito por um trabalho que toda a sua equipe realizou, expor essa mágoa pessoal logo de início seria um erro. Você está num ambiente empresarial, deve manter o foco nos negócios. O seu foco é nos negócios. Você não pode expor uma mágoa pessoal logo assim de primeira, de início. Isso é um erro. Isso é um erro crasso. Um erro empresarial crasso. Quer dizer, grave. Se disser algo do tipo, trabalhei tanto quanto o George e agora ele leva todo o crédito, parecerá bem pouco profissional. Você fala, pô, trabalhei tanto quanto ele, ou trabalhei até mais que ele. Ele dá o nome aqui, cita o nome de George, por exemplo. E ele leva todo o crédito, isso parece birra de criança. Não é um comportamento profissional. Uma abordagem mais assertiva seria mais ou menos assim. Entendo que você esteja feliz com a atuação de George no projeto e também fico feliz, porque a contribuição dele foi importante. Mas uma coisa me preocupa. Toda a equipe se esforçou muito, inclusive eu. Todos nos dedicamos bastante ao projeto. Quando na minha avaliação de desempenho, quero estar certo de que meu esforço será reconhecido como dele. Isso é realmente importante para mim. O mais gratificante seria certamente que cada um de nós recebesse também um agradecimento pessoal, um reconhecimento. Minha preocupação é como isso afetará a minha carreira na organização. Então, a ideia aqui que ele prega é a seguinte abordagem. Entendo que você esteja feliz, você vai parabenizar pelo reconhecimento que o gerente fez ao integrante da equipe. Entendo que você esteja feliz com a atuação de George no projeto. Eu também fico feliz, tá? Porque se ele está recebendo parabéns, toda a equipe por ela recebe parabéns, apesar de só ele ter sido congratulado pessoalmente. A contribuição dele foi importante. Mas uma coisa me preocupa. Aí você apresenta a sua preocupação. Toda a equipe se esforçou muito, inclusive eu. Todos nos dedicamos bastante ao projeto. Quando da minha avaliação de desempenho, quero estar certo de que meu esforço será reconhecido, porque toda pessoa passa por avaliação de desempenho. Então, eu quero ter certeza que eu serei reconhecido na avaliação de desempenho. Quero estar certo que meu esforço será reconhecido, assim como o do George foi. Isso é realmente importante para mim. Você mostra o que é importante para você. Isso é assertividade. Olha só, eu acho isso importante. O mais gratificante é que você vem com uma sugestão. Seria certamente que cada um de nós recebesse também um agradecimento pessoal, um reconhecimento. Minha preocupação é como isso afetará a minha carreira na organização. Quando nos concentramos nos aspectos relacionados ao negócio, em vez
de nas reações puramente emocionais, um efeito muito útil é criado. Então, quando você se concentra nos aspectos relacionados ao negócio, em vez de você se concentrar nas reações emocionais, na birra, no choro, reações infantis, né? Reações de quem não tem maturidade, né? Isso gera um efeito muito útil. É importante saber que tanto a reação puramente passiva quanto a abertamente agressiva são comportamentos essencialmente infantis. Olha aí, eu venho falando com vocês de infantilidade já há alguns minutos, e aqui que ele começa a falar de infantilidade. É importante saber que reações puramente passivas, de ficar chorando, ficar calado, ou abertamente agressivas, contra-atacar, isso são comportamentos infantis, de quem não tem maturidade, típicos de criança. Em qualquer contexto empresarial, a pessoa de comportamento mais maduro sempre se sairá melhor. Se fizer bico e chorar, ou se tiver uma explosão de raiva, estará se colocando entre os perdedores. Olha lá. Em qualquer contexto empresarial, a pessoa de comportamento mais maduro sempre se sairá melhor. Se fizer bico e chorar, ou se tiver uma explosão de raiva, estará se colocando entre os perdedores. O melhor é sempre demonstrar assertividade, uma reação adulta ante a polarização infantil. Uma reação adulta com maturidade ante a polarização infantil. Se observar com maior atenção alguns componentes específicos da ação assertiva, perceberá como esse contraste entre comportamento infantil e adulto realmente aparece. Aí que vai falar, olha só, quem tem reações emocionais de impulsividade agressiva ou de passividade são esses dois comportamentos extremos são típicos de pessoas infantilizadas, pessoas que não têm maturidade. Aí agora ele vem agora ele passa para outra parte do capítulo, né? Análise dos componentes da assertividade. Então vai falar dos componentes da assertividade. Passo 1. Preparação por meio da autorreflexão. Passo 1. Preparação por meio da autorreflexão. Aí ele fala aqui de várias ferramentas de avaliação, nos ajuda a determinar quais são nossos pontos fortes e nossas oportunidades para melhorar. As avaliações de 360 graus são particularmente úteis. Essa avaliação de 360 graus, várias empresas já utilizaram. O Instituto Vitor Leite tem essa avaliação, chama Feedback 360 graus, né? Ou há um alinhamento estratégico. O Instituto Vitor Leite possui esse alinhamento estratégico, que chama de avaliação 360 graus. Aí ele dá um exemplo da preparação por meio da autorreflexão. Você costuma achar que é uma pessoa da qual os outros se aproveitam? Se for esse o caso, pergunte a si mesmo se esse é um retrato preciso do que está acontecendo em sua vida. Se você concluir que é assim, o que precisa mudar? Então, se você acha que é uma pessoa que as outras se aproveitam, se você acredita que você é assim, você precisa fazer uma auto-reflexão do que você precisa mudar. Você precisa ter essa reflexão. Muitas pessoas não gostam de fazer esse tipo de reflexão porque dói. Mudar dói. Então prefere continuar na passividade ou na agressividade extrema. Há grandes chances de você ser uma pessoa que tem dificuldades para dizer não, mesmo quando não for exatamente a resposta que se espera. Pode ser uma boa ideia começar a tomar nota das situações nas quais você enfrenta essa questão. Mantenha um diário e registre as ocasiões em que você diz não, anotando como se sente quando faz. Mantenha um diário e registre as ocasiões em que você diz não, anotando como se sente quando faz. Se fizer isso por um tempo, à medida que começar a confrontar suas inibições, verá como elas diminuirão. Quando você começar a refletir e entender em quais momentos do dia você diz não e quais são as reações emocionais que você tem depois que você diz não, você vai começar a confrontar suas inibições e você vai ver que elas vão diminuir. Mas talvez você esteja do outro lado do espectro, você esteja do outro lado do extremo. Você consegue citar exemplos de situações nas quais foi demasiadamente sincero? Aqui ele parte para o outro lado, em vez da passividade, na situação da sinceridade excessiva. Em alguma dessas situações, você chegou a se comportar
de forma agressiva, seja honesto consigo mesmo em relação a isso. Se a resposta for sim, pergunte a si mesmo se isso ou está ajudando ou prejudicando. A agressividade é algo que você realmente quer desenvolver em sua personalidade ou é apenas um subterfúgio para uma reação mais adulta que você busca, a assertividade? A agressividade é algo que você realmente quer desenvolver em sua personalidade ou é apenas um subterfúgio para uma reação mais adulta que você busca, a assertividade? Mais uma vez, tente manter um diário das situações nas quais você se pegou sendo agressivo quando a sua sinceridade agride as outras pessoas. Acompanhe seu progresso na conquista do autocontrole emocional. Fazendo isso, continua no livro, tenha consciência de que a mudança positiva não acontecerá por si só. Talvez sinta-se ansioso, talvez tenha realmente medo de tornar-se uma pessoa assertiva. Quer dizer, quando a pessoa começa a ter consciência da mudança, que a mudança positiva não vai acontecer sozinha, quando ela percebe que ela precisa mudar, ela precisa começar a agir, a pessoa pode se sentir ansiosa, talvez tenha realmente medo de tornar-se uma pessoa assertiva. Escreva sobre isso no seu diário. Alguém com quem você possa conversar sobre estar tentando mudar? Fale com essa pessoa sobre as situações e sentimentos que o preocupam. Fale com essa pessoa, procure uma pessoa com quem você possa se abrir e converse com ela sobre essas situações e os sentimentos que preocupam você. Pode ser que você queira explorar as origens que o preocupam. De onde realmente vêm os valores que regem a sua relação com as outras pessoas? Quando você toma uma decisão sobre como se comportar numa situação específica, a qual voz da sua mente você dá ouvidos? Que pessoas do passado influenciam subconscientemente seu comportamento no presente? A verdade é que, quando somos crianças, somos bombardeados por regras. Não seja egoísta, não queira ser sempre o primeiro, não cometa erros, não seja emotivo, não exagere, não interrompa e muitas outras. A maioria dessas regras é valiosa e bem intencionada, mas se lhe foram impostas, gravadas em sua consciência com muita força, você pode tê-las valorizado demais. Além disso, a despeito da boa intenção geral, sob certas circunstâncias, quase todas elas podem ser legitimamente desrespeitadas. Você tem, por exemplo, o direito de ser o primeiro, pelo menos uma vez. Você pode cometer erros, contanto que aprenda com eles. Você tem o direito de dizer não, de dizer que não tem tempo para fazer determinada coisa se não tiver. Passo 2. Condução de uma autoavaliação honesta. Passo 2. Condução de uma autoavaliação honesta. Geralmente, a raiz primeira dos impulsos agressivos e da submissão paralisante, que é um extremo emocional, e da submissão paralisante, que é outro extremo emocional, desenvolve-se no começo da vida. É chegada a hora de identificar a origem desses problemas e descobrir que você é maior do que eles. Continua no livro. Conforme esse processo de reconhecimento evolui, perceba o quanto não comportar-se de forma adequadamente assertiva te prejudica. Você tem que perceber como a falta de assertividade te prejudica na sua vida, no seu dia a dia. Se agir agressivamente, por exemplo, é bem provável que você incorra em sentimentos de culpa, que podem se tornar bastante incômodos com o passar do tempo. Quando permite que pessoas ou circunstâncias anteponham-se às suas necessidades legítimas, perde o respeito próprio. Quando você fica numa passividade extrema, né? Quando o interesse de outras pessoas, né, se antepõe aos seus próprios interesses, às suas próprias necessidades, né, isso pode te levar a perder o respeito próprio. No primeiro momento, você pode achar que não ser assertivo é uma opção, mas no final, isso pode levá-lo a acreditar que não possui nenhum poder. Isso tem tendência a pensar, fazer com que você ache que você não tem poder, que você é uma pessoa que não tem condições de agir.
Em qualquer esforço de desenvolvimento pessoal ou profissional, uma autoavaliação precisa é o primeiro passo essencial. Você deve remover todas as barreiras para ser bem-sucedido nessa tarefa. Contudo, nem sempre é fácil olhar para o espelho e realmente reconhecer o que se vê. E certamente não é fácil para os outros nos dizer o que vem. Autoconhecimento e autoavaliação são de tal modo importantes que ousar avançar nessa direção não é apenas necessário, deve ser incentivado. Além de ser necessário, precisa ser incentivado nas pessoas. Ter alguém com quem conversar sobre o trabalho que está realizando no intuito de tornar-se uma pessoa assertiva é um elemento vital para a autoavaliação. Há uma maneira de essa pessoa ajudá-lo com um pequeno esforço da parte dela. Naturalmente, é preciso deixar claro que, quando solicitado, você devolverá o favor. Veja o que fazer. Escreva um e-mail a um amigo apresentando uma série de características de sua personalidade. Inclua traços que você acha que já tem, assim como outros, positivos ou negativos. Você pode se considerar, por exemplo, uma pessoa engraçada ou muito conscienciosa. Escreva esses aspectos no início da lista. Depois, pense em atributos que gostaria de ter. Talvez deseje ser reconhecido como uma pessoa feliz, ou como alguém caridoso ou compassivo. Coloque essas qualidades na sua lista. Por fim, inclua algumas características indesejáveis, como irritadiço ou insensível. Quando enviar essa lista a um amigo, inclua alguns endereços eletrônicos para os quais ele possa encaminhar essa lista e redija uma nota breve, na qual pede aos destinatários que assinarem na lista as qualidades que parecem descrevê-lo. Você vai escrever as qualidades que você acredita ter e os defeitos, e depois você vai pedir para as pessoas para quem você mandou que elas assinarem do lado se elas acreditam, se elas acham que você tem essas qualidades na visão delas e se você tem esses defeitos na visão delas. Quando receber o resultado, continua o texto, você provavelmente ficará surpreso com algumas coisas que as pessoas veem e que você nunca viu em si mesmo. Essa é uma excelente maneira de obter respostas honestas sobre quem você é, comparativamente com quem você pensa que é. Enviar uma lista como essa pode exigir um pouco de coragem da sua parte, mas o simples ato de fazê-lo já é em si um ato de assertividade, portanto não deixe de tentar. Passo 3. Avaliação do mundo exterior. Passo 3. Avaliação do mundo exterior. Tendo realizado algum esforço real no sentido da autoavaliação, é hora de mudar seu foco de dentro para fora. Em outras palavras, avalie as coisas que estão acontecendo em sua vida nesse exato momento, especialmente na área profissional. É uma avaliação, você fez uma autoavaliação e agora no passo 3 você vai fazer uma avaliação do mundo exterior, das coisas que estão à sua volta. Quais situações específicas nas quais você está envolvido no momento influenciarão o sucesso em sua carreira? Como você está lidando com essas situações? Está sendo muito passivo? É possível que esteja sendo agressivo demais? Escolha uma circunstância determinada que o tem preocupado e crie uma visão precisa dessa situação. Escolha uma circunstância determinada que o tem preocupado e crie uma visão precisa dessa situação. Depois, comece a elaborar um plano específico e detalhado sobre como agir assertivamente nesse cenário, tomando como base as orientações a seguir. Primeiro, como você descreveria a situação em si e seus sentimentos em relação a ela, falando diretamente às outras pessoas nela envolvidas? Você pode escrever essa conversa ou talvez queira literalmente representá-la como um ator privadamente. Seja bastante específico em relação àquilo que aconteceu no passado, ao que está acontecendo agora e ao que você gostaria que acontecesse no futuro. Não faça acusações gerais como você é sempre hostil, você está sempre angustiado,
você nunca separa um tempo para se comunicar comigo. Em vez disso, use declarações que comecem com eu. Apegue-se aos fatos e mantenha o controle emocional. Repetindo, apegue-se aos fatos e mantenha o controle emocional. O mais importante é que você não desvie do assunto da conversa, avançando para além da circunstância com a qual você está lidando. Falar sobre o passado não é um problema se o passado for pertinente para a situação em particular. Pode ser que você queira, por exemplo, dizer alguma coisa sobre uma discussão que teve quando começou esse projeto particular. Pode ser que você queira, por exemplo, dizer alguma coisa sobre uma discussão que teve quando começou esse projeto em particular, mas não fale sobre coisas ditas no mês passado ou há um ano, num contexto completamente diferente. Seja objetivo. Concentre-se naquilo que realmente aconteceu e no que está acontecendo. Repetindo, seja objetivo. Concentre-se naquilo que realmente aconteceu e no que está acontecendo. Não entre em questões de motivação ou de psicologia. Você só sabe o que aconteceu no nível físico. Pode especular sobre a razão de algo ter acontecido, mas agora não é a hora de fazê-lo. Você pode até especular sobre a razão de algo ter acontecido, mas agora, nesse momento, não é a hora de fazer. Aí ele continua aqui. A assertividade também inclui levar em consideração as necessidades das outras pessoas, juntamente com a disposição para também mudar a si mesmo. Talvez você queira falar sobre as consequências da mudança ou da ausência de mudança, mas não faça ameaças. Ameaças sempre personalizam uma situação em conflito. Elas desafiam o ser humano num nível mais profundo do que aquele que as situações profissionais mobilizam, o que pode fazer com que ele sinta-se encurralado e haja de maneira hostil. Ameaças sempre personalizam uma situação em conflito. Elas desafiam o ser humano num nível mais profundo do que aquele que as situações profissionais mobilizam, o que pode fazer com que ele se sinta encurralado e haja de maneira hostil. Quando você encurrala um animal, a saída é sempre reagir de maneira hostil. Aí ele continua aqui. Como reagir à agressão? Na maioria das vezes, explicar simplesmente a sua posição e defender seu espaço resolverá a situação. Na maioria das vezes, explicar simplesmente a sua posição e defender seu espaço resolverá a situação. Contudo, você pode ser fortemente tentado a contra-atacar ou a fugir. Tente resistir a ambas as tentações, as duas tentações, né? Contra-atacar ou fugir. Quando as pessoas ficam emocionadas, levantam barreiras ao diálogo. Quando a pessoa se emociona, fica emocionada, ela levanta a barreira no diálogo. Não deixe que isso influencie o seu próprio comportamento. Eis o que está acontecendo. Irritando-se, a outra parte está deixando implícito que os sentimentos dela são mais importantes que os seus, pelo simples fato dela estar falando mais alto, ser sarcástica ou romper em lágrimas. Não permita que o comportamento de outra pessoa diminua a sua importância ou aumente a dela. Não responda com agressividade. Da mesma maneira, não reaja simplesmente com afastamento. Essa é apenas uma abordagem passivo-agressiva. Em vez disso, mantenha uma atitude que expresse: nós dois somos igualmente importantes. Dale Carnegie diz que quando tentamos ver as coisas a partir do ponto de vista da outra pessoa com quem interagimos, recebemos o benefício maior. Isso pode não ser fácil se a outra pessoa começa a ficar emotiva. Manter essa atitude exige prática. Mais uma vez, há um papel que pode ser desempenhado por um amigo próximo ou mesmo por um colega de trabalho. Peça a esse alguém que represente a outra pessoa. Faça o papel dela na conversa, de modo que você possa se concentrar em manter seu equilíbrio. Isso não significa que para preservar sua posição você deva ser desonesto. Se alguma das críticas que receber for justificada, reconheça que a crítica é verdadeira. Não dê desculpas. Ainda que você não concorde com a maioria delas,
É possível destacar alguma parte com a qual concorda, de modo a diminuir a temperatura da discussão. Use frases como talvez esteja certo em relação a, ou entendo como você se sente. Sobre outras circunstâncias, isso poderia dar a impressão de que você está voltando atrás, mas também há momentos em que alguma conciliação pode ser uma boa abordagem. Então, esse foi o capítulo 1 do livro As 5 Habilidades Essenciais do Relacionamento, um livro do Dale Carnegie, Como se expressar, ouvir os outros e resolver os conflitos. No próximo audiocast, eu vou continuar do capítulo 2. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui, encaminhe esse capítulo 1 para aquelas pessoas que você gostaria que ouvisse, que tivesse mais conhecimento sobre o comportamento humano e sobre habilidades de relacionamento. Um ótimo dia para todo mundo e até a próxima, até o próximo vídeo. Não esqueçam de dar o like aqui, deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. Um forte abraço para todo mundo e até breve. Fiquem todos com o Papai do Céu.